Ora, nós vamos continuar. Eu, afinal, queria desmarcar aquele encontro lá na Rua do Bairro com o grupo de danças. Já percebi que eles foram chamar amigos para conversar comigo. Eu, afinal, não estou disponível a essa hora, mas agora vou falar deles. Aquela apresentação de dança, eu fiquei tão de boca aberta, que nem falei depois, não fui capaz. Não foi? A Matilde também teve de boca aberta, nós dois tivemos de boca aberta. São um grupo de dança que foi formado o ano passado. São um grupo de dança onde vários membros fazem parte da comunidade, frequentaram aquela escola. Vamos ter mais uma apresentação agora, ou depois. Não, depois. O Luís é espetacular, o Luís está aqui a controlar tudo. Luís, estamos de olho em si, obrigado Luís. Ele tem um sorriso maravilhoso e eles, de facto, têm desenvolvido este trabalho de dança na área da expressão corporal e afins e são um consolo. Também dançam e atuam com outro grupo de mais jovens, frequentadores atuais da escola e de outras escolas ali da comunidade, e são uma riqueza, não é? Sim. Já os conhecia, Matilde? Só na quarta-feira. Só na quarta-feira. Então já é pretérito, podemos aplicar a sentença. Exatamente, Luís, exatamente. Muito bem, então agora vamos apresentar. Eu devo ter mais qualquer coisa para dizer que agora não me está a ocorrer, né? Porque estou apaixonado ainda, por isso temos que dar algum desconto à paixão, que é muito emocional. É. Você gosta de estar apaixonada? Não. Não. Oh. Estava a correr tão bem, Matilde, nós os dois? Não, tudo bem. Ok. Sinceridade é muito importante, reconhecer as emoções. É isso, Ana? É isso, Ana. Estou a aprender. Muito bem, então vamos lá, Matilde. Ai, credo. Vamos apresentar agora o próximo nosso painel, que vai contar com, se fizer favor, Matilde, exatamente, se puder chamar... Ana Isabel Carvalho. Estão ainda na outra... Oh, que diabos. Espetacular. Eles é que são disciplinados do tempo. Ana Isabel Carvalho está aqui. Temos não também... parece mesmo. Não, já está aqui. Parece diferente, não é? Este senhor... António Poços de Carvalho. Exatamente. Muito bem, por favor. E é a Teresa Almeida. Ah, é a Teresa. Ok. Não, este senhor é depois. Ainda não é agora, Matilde. Não, o Carlos é depois. Ok. Este é... Sim, é o António Poços de Carvalho. Há mais outro senhor. Não. Isto é aquilo que se chama umas jornadas de qualidade. Que é ter surpresa. Vem tudo programado, não há surpresa. Aqui está um fator surpresa. É muito importante. Muitas pessoas dizem que vão aos congressos e já sabem tudo. Aqui temos o fator surpresa. Não está... uma surpresinha. Ora, aí está. Já vem aí o nosso convidado. E há mais um fator surpresa. Nuno Leitão. Nuno Leitão, exato. Então aqui é o quê? Isto é um vídeo? Painel, pois, exatamente. Ou seja, vai passar um vídeo. Estamos nesta mudança de painéis. Entretanto, podemos conversar com quem está à nossa direita ou à nossa esquerda, podemos escolher. Eu estou muito bem. Eu também. Olha, Matilde, nós nem nos apresentámos, ao fim e ao cabo. Pois não. E, de facto, nós somos muito mal criados. E eu, de facto, gostaria muito de me apresentar. E a começar pela Matilde. Matilde, não se quer apresentar? Eu chamo Matilde, tenho 10 anos. Muito bem. E está em que ano, Matilde? Quinto. Quinto ano. Mais alguma coisa que queira acrescentar? Não. Não. Então, eu vou-me apresentar. Nós fizemos um processo de seleção seríssimo para fazer esta tarefa. Um dos critérios é quem dizia mais disparates das reuniões. Pronto, fui logo eu o primeiro. Tu dizes muitos disparates, és bom para ir para lá. E depois eu reunia outra característica. Já estamos todos? Graças a Deus. Então já me posso calar. Credo. Agora aqui.
a improvisar. Para o outro. Então, Nuno Leitão, a nossa surpresa, Nuno e a Teresa. Não, Ana. Ana, ai credo. Isto realmente, Matilde... Tem que ler o guião. tem que ler mais o guião. Isto não saber ler é uma chatice. São conselhos muito úteis e sempre muito frescos, Matilde. Ok. E agora vamos fazer aqui uma troca de experiências, de duas experiências educativas, Matilde, de duas escolas de referência no nosso país e na nossa educação, que vão partilhar um bocadinho como é que cada uma faz essa experiência de educação e de que os desafios que tem de educar. Não achas fascinante, Matilde? Sim. Ora, aí está. Muito bem. Então, pode ser. Já o vídeo, podes pôr já o vídeo. Ok. Isto Quer está a falar para aqui? funcionar? Está. Então, muito boa tarde a todos. Nuno, vamos apontar para 11 minutos e 37 segundos, se puder ser, está bem? Talvez chegue, Ok, talvez muito chegue. bem, obrigado. Eu venho em substituição de uma pessoa, daí esta confusão, não é culpa da organização, mas, enfim, vou tentar de uma forma ligeira dar-vos conta de um projeto de escola onde participo desde há 20 anos e de que sou herdeiro. Se me virem falar com algum entusiasmo das coisas, não me levem a mal. Eu sou mesmo herdeiro do projeto e entusiasmei-me com ele, daí ter permanecido tanto tempo e estar agora, de alguma forma, no corpo que o dirige. As imagens que vão passando são só imagens avulsas da vida que se desenvolve na escola, desde que os miúdos lá entram. E um bocadinho na sequência daquela comunicação anterior, eu gostava de começar por uma história engraçada que presenciei um dia. Um miúdo que acaba o primeiro ano e, portanto, no final do ano letivo, pede com uma certa formalidade para ser recebido pela direção. Eu lá o recebi e ele diz-me com um ar solene: Nuno, era para te dizer que gostei imenso deste meu primeiro ano, aprendi a ler, aprendi a escrever, já sei contar e, portanto, era para te dizer que agora posso aprender sozinho. O que quiser, já não preciso vir mais à escola. E eu, isto era uma sexta-feira e, in extremis, tive assim aquela solução de recurso que foi dizer: olha, Martim, era o nome dele, eu fico muito contente com o que acabas de me dizer, mas gostava que tu, durante o fim de semana, pensasses ainda numa coisa. É que eu acho que a escola te dá a oportunidade de aprenderes com os outros. Equaciona se isto para ti é importante ou não e depois, segunda-feira, falamos outra vez. Ele, segunda-feira, veio ter comigo à sala de professores, já não pediu, obviamente, com a mesma solenidade, reunião nenhuma, foi assim mais ou menos à porta, meio a escapar, disse: olha, Nuno, pensei naquilo que tu tiveste a dizer e para o ano, se calhar, ainda cá vem. E lá permaneceu, até ao fim do seu percurso. Esta história acho que é um bom começo pela simples razão de que a escola que eu venho representar, que é a Torre, começou com uma simples ideia, que era organizar cooperativamente as salas de aula. Ou seja, um modelo de organização para a sala de aula que fosse um modelo cooperativo, muito na linha do ideário do António Sérgio, de quem a fundadora era admiradora, e pouco mais se pensou. Toda a escola se foi, portanto, organizando paulatinamente, ano a ano, em função deste ideário. E, portanto, a ideia é que os miúdos desde cedo aprendam a colaborar entre si, a viver em conjunto, a apropriarem-se também de um espaço comum pelo qual vão assumindo responsabilidades e que aprendam depois também a responder por essas responsabilidades que vão assumindo, não só relativamente aos educadores e professores, mas sobretudo em relação aos seus pares. Bom, esta estrutura de organização cooperativa da sala de aula acabou por contaminar toda a escola, que começou por funcionar como um colégio e que poucos anos depois se converte ela própria numa cooperativa de ensino. Ou seja, os professores, educadores,
técnicos e trabalhadores da Torre entenderam que não é muito legítimo pedir às crianças que trabalhem cooperativamente se os adultos que estão lá a servir-lhes de modelo não o souberem fazer também. E, portanto, eu acho este dado histórico interessante, uma escola que se reorganiza toda ela em função do modelo que pretende ver implementado e desenvolvido em cada sala de aula. Bom, e depois foi todo um trabalho também progressivo e construtivo de perceber como é que os miúdos pensam e se relacionam uns com os outros, connosco e com o mundo que podem explorar à sua volta, e como é que as aprendizagens, no fundo, podem ir ao encontro também deste modo de pensar e de se relacionar com o mundo. E, portanto, ao fim de alguns anos, a Torre teve sempre uma prática muito reflexiva sobre o seu próprio trabalho. O facto de ter crescido sala a sala também facilitou esse processo, como calculam. Foi uma escola que cresceu devagar e, portanto, foi pensada também devagar. E eu diria que hoje em dia aquilo que podia transmitir-vos como o que sinto como essencial do trabalho na Torre é um certo respeito por aquilo a que poderíamos chamar a nossa caminhada coletiva, enquanto espécie, enquanto bichos que somos, ok? Efetivamente, eu acho que o sentido, a necessidade de construção do sentido é especificamente humana. Nós temos que dotar a nossa experiência de sentido. E temos um impulso para comunicarmos justamente porque pretendemos fazer sentido da nossa experiência. Aquilo que se procurou ao longo dos anos respeitar na Torre foi como é que este processo se vai construindo e integrando em cada um dos miúdos que acolhemos e que ali passa parte substancial da sua vida. Se pensarmos, as primeiras formas dos homens se comunicarem, dos humanos se comunicarem entre si, não terão sido certamente verbais. O corpo terá sido talvez a primeira medida para a nossa relação e mediação com o mundo e para a nossa relação com os nossos semelhantes. E, portanto, será a partir talvez do gesto, do movimento, da dinâmica corporal e da consciência que temos do corpo que nós, porventura, começamos a sinalizar o desejo de comunicar. Depois, talvez, ruído, som, ritmo, aquilo que mais tarde veio a desencadear esse fenómeno tão belo que é a música. Depois também mais tarde ainda, talvez, não sei, mas o desenho, a gravura, a pintura e só muito mais tarde a linguagem articulada, aquilo a que chamamos a fala. Bom, e depois da fala, bastante mais tarde ainda, esse aparecimento de um fenómeno extraordinário que é a escrita. E tardiamente, muito tardiamente, a escrita alfabética. Bom, todo este caminho longo de milhões de anos que a humanidade percorreu, os miúdos conseguem fazê-lo num tempo recorde. Desde que tenham espaço, contexto e tempo para o experienciar. E é isso que procuramos dar-lhes na Torre. Portanto, os primeiros anos na escola são muito pouco escolarizados. É um período de vida em que os miúdos aprendem imenso, de forma muito livre, muito espontânea, tateando muito livremente o mundo à sua volta, explorando as relações que podem e querem com ele, trazendo imensa coca-preciso para dentro da sala, muitas perguntas e curiosidades por satisfazer. E, portanto, digamos que essa primeira pedagogia é essencialmente uma pedagogia da pergunta. Não é a pergunta que nós temos preparada para os miúdos quando eles entram na sala. É a pergunta que os miúdos têm para nos fazer a nós e que temos que criar espaço e contexto para que a possam fazer. E isto é importante porquê? Porque se vocês pensarem bem, um miúdo que faz uma pergunta equacionou sozinho o que sabe ou julga saber a respeito de um determinado assunto. Mais importante, equacionou o que não sabe, mas quer saber. E depois manifesta disponibilidade para pensar sobre isso. E eu penso que qualquer criatura que pense sobre alguma coisa, inevitavelmente aprende sobre ela. E, portanto, é muito este o percurso que
que pretendemos que eles façam, explorando todos os domínios expressivos, plástico, musical, dramático, o mundo do faz de conta, essa capacidade que o Fernando Pessoa falava, não é, de nos outrarmos, de fingirmos que somos outro, o que é, de facto, também a fundação dos processos de empatia ou de simpatia que vamos poder desenvolver nas nossas relações sociais. Enfim, todo o mundo das expressões física, corporal também, são os domínios em que os miúdos mais aprendem nesta primeira fase de entrada na escola. E são, portanto, sujeitos a todo o tipo de experiências expressivas e dinamizam-se eles próprios em todo o tipo de manifestação expressiva, onde o brincar joga também um papel fundamental. Portanto, muito tempo de recreio, muito tempo de vida ao ar livre, a não ser que haja um temporal que faça cair o telhado. Eles têm muito tempo de recreio e de exploração também livre de materiais e de técnicas, de forma a que se exprimam das mais variadas maneiras. Isto porquê? Porque acreditamos que quanto mais formas um miúdo for capaz de se exprimir, tanto melhor ele vai conseguir se expressar mais tarde, quando tiver intencionalidades comunicativas um pouco mais seccionadas, que é aquilo que a escola depois vai fazer com eles, obviamente. Todo este tempo é um tempo em que os miúdos reúnem em sala, discutem entre eles os seus assuntos, estabelecem também as regras de funcionamento para a sua sala e participam das decisões que envolvem a vida da escola. Portanto, falam muito, conversam muito, aprendem a dialogar e a negociar também algum tipo de significado para as suas experiências. Chegam, porventura, mais longe, pensando todos juntos sobre uma mesma questão, do que chegariam sozinhos. E depois há aquele período chato que a escola inevitavelmente oferece, em que se rompe com este modo espontâneo e mais livre de aprender, para passar a aprender de uma forma mais estruturada, porque vamos ser iniciados em códigos, não é? Códigos abstratos. O mundo dos números, a sequência numérica, as operações numéricas, o código linguístico, enfim, o alfabeto, etc. Só que há um lastro de tempo que estes miúdos exploraram, e um lastro de tempo onde eles exploraram também possibilidades comunicacionais e que serviram de enraizamento para o sentido que depois estas maiores abstrações, a que nós chamamos códigos, que nos regem, lhes dão substância na sua apropriação cognitiva. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui há um tempo, por exemplo, vou contar-vos outra pequena história. Passei numa sala do primeiro ano, primeiro período, portanto, eles estavam numa fase de iniciação da sua aprendizagem da leitura e da escrita. Muitos deles ainda não têm domínio da escrita, mas têm um instrumento regulador dessa vida cooperativa, que é o chamado jornal de parede, onde há uma secção que é o acho mal. Eles registram aí tudo aquilo que acham que não correu tão bem como eles queriam e, portanto, têm que discutir o assunto entre os seus pares. Quando não sabem escrever, a forma que os miúdos têm de registar o que querem dizer e comunicar aos colegas é o desenho. Enfim, numa primeira fase nós percebemos que há um cuidado figurativo imenso, porque se eu tiver, por exemplo, uma questão para resolver aqui com esta companheira da primeira fila, vou ter que me lembrar qual era a cor que ela trazia hoje, o tipo de roupa, o penteado, porque isso vai-me reportar ao momento em que eu tive essa questão e eu vou conseguir lembrar-me no dia da reunião qual foi o motivo porque eu quero discutir algum assunto com ela. Este episódio de que vos vou falar é um pouco diferente. Eu passo na sala do primeiro ano e vejo registado no acho mal, nessa secção mais crítica do jornal de parede, um desenho, inequivocamente um desenho, mas muito pouco investido do ponto de vista figurativo. Eram duas figurinhas humanas, muito simplificadas, aqueles pauzinhos com cabeça em cima, estão a ver? E uma delas estava com o braço levantado e uma seta a apontar para a cara da outra. Portanto, ali alguém levou uma morraça e o problema tinha que ser discutido em sala. Eu fiquei absolutamente fascinado a olhar para isto, porque, é verdade, o desenho era muito simplificado, era um desenho, o que ali estava efetivamente consubstanciado era uma ação.
Eu estava a olhar para qualquer coisa que foi desenhada, mas era um verbo. Era um verbo que ali estava registado. Mais tarde, se nós pensarmos, enfim, uma maior simplificação deste desenho, poderia dar origem a um caractere cujo significado seria bater, ou agredir, ou esmurrar. E é assim que a escrita começa. De facto, na humanidade é assim que a escrita começa. E os miúdos podem tatear, experimentar e ir criando modelos de representação e estratégias de comunicação que, no fundo, fazem jus a essa caminhada coletiva que todos fizemos. E isto enraiza o sentido, enraiza o significado destas experiências comunicativas. Eu penso que com este percurso, mais tarde, os miúdos têm mais capacidade de verdadeiramente intencionalizar a sua comunicação, seja ao nível da oralidade, seja ao nível da escrita. Têm também mais potencial para compreender a substância de um texto e não apenas a sua formalidade. Okay? E este processo, do nosso ponto de vista, requer justamente um respeito por este percurso, onde os miúdos têm um tempo de experiência e de exploração livre, onde o significado vai sendo construído e enraizado na sua experiência mais tangível. Há depois outro conjunto de coisas que gostaria ainda de falar para finalizar e passar a palavra à minha colega Ana Isabel, que é a importância que nós damos sempre, ao longo de todo o percurso dos miúdos, as experiências que eu chamaria, obviamente, experiências de aprendizagem, ou cognitivas, ou de conhecimento, ou o que queiram, que são aquelas experiências que os miúdos se entregam numa dinâmica de fruição, de puro gozo, de prazer, e sobre a qual nós não fazemos nenhum trabalho especificamente académico. É importantíssimo, por exemplo, no acesso à leitura e à escrita, o mundo das narrativas, o acesso às narrativas. Histórias contadas aos miúdos, sem nenhum desígnio de trabalho académico feito depois. Estou-vos a dar isto como exemplo porque contar histórias é um ato que tem que ser um ato de prazer. E normalmente é um prazer ouvir uma história. Eu penso que a maior parte de nós aqui presentes gosta de ouvir contar uma história. E os miúdos gostam muito, obviamente. Quando um miúdo ouve uma história contada, nós não temos, obviamente, maneira de medir o que é que ele está a retirar, o que é que ele está a aprender, o que é que ele está... Mas há um ato de fé que nós temos que ter na capacidade das crianças aprenderem. Há coisas que nós não podemos controlar. E, porventura, o mais importante da construção do conhecimento e da aprendizagem são coisas que nós não podemos controlar. Podemos tentar aferir, podemos tentar medir, mas não é o essencial do que se passa internamente. E o que se passa internamente é o que interessa, porque é o que ele constrói, é o que cada um é capaz de fabricar e produzir como significado, como transformação de significados sociais ou culturais em significados pessoais. E isso é da ordem do invisível. Mas nós podemos alimentar, nós podemos trocar essas experiências com eles e ter fé de que o que se está a passar é excelente. Ou seja, um miúdo que ouve uma história, ou qualquer de nós, para o efeito, não ouve a história inteira de uma vez. A história conta-se palavra a palavra, frase a frase, e depois é impossível, se a história tiver uma determinada dimensão, às vezes são histórias que podem levar um período a ser contadas, ou um ano inteiro, é impossível o miúdo ter cada uma das frases da história registada ou firmada na sua cabeça. O que ele acaba por fazer ao fim de pouco tempo é ater-se a um conjunto de macroproposições, sínteses, que lhe dão o fio condutor daquela história. Ao longo do processo de contar, obrigado, ao longo do processo de contar, eles vão também antecipando possibilidades de desenvolvimento, que a continuidade da narrativa confirma ou infirma. E quando é infirmada a sua possibilidade pensada, novas possibilidades surgem, sendo que todas as narrativas inauguram também possibilidades de existência no mundo. Não são uma descrição ipsis verbis do mundo real, mas estabelecem, a partir do mundo real, possibilidades de habitabilidade do mundo. O que
a longo prazo, desejavelmente, nos dá também a noção de que o mundo real, ou aquilo que tomamos por real, não é mais do que uma construção cultural. E, portanto, o mundo que habitamos não tem que ser exatamente como o herdamos. Talvez possamos pensar, alternativamente, possibilidades de habitabilidade para o mundo. E fazer da narrativa uma estratégia de ensino, uma ferramenta de ensino, ou seja, usá-la como técnica de ensino, é aquilo que a minha colega Ana Isabel faz de uma forma que eu acho magistral. Mas como foi ela que inventou isso, eu gostaria que fosse ela a falar sobre o assunto. Obrigado. Olá, tem PowerPoint? Ou é só... Não. Ah, só vai falar. Tem que ser curto. Isto não é preciso mexer nisto, não. Eu não quero jamais roubar muito tempo a quem se segue. Isto seria uma história longa. E, portanto, eu queria só referir, e vai de encontro muito ao que fui ouvindo aqui ao longo desta sessão, deste encontro, ia falar mais sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, do ler. Queria só lembrar, eu acho que é uma coisa que todos sabem, que a leitura é uma coisa muitíssimo ampla, portanto, não é quando uma criança vem para o primeiro ano de escolaridade que vai aprender a ler. A leitura começa quando nascemos e termina, vai por toda a nossa vida e termina quando morremos. Quero isto dizer, uma criança quando nasce e reconhece a mãe e sorri, a criança está a ler, reconheceu a sua mãe. Se sorri, a criança está a registar. A registar é um gesto, é como se estivesse a escrever o seu sorriso. E ler, portanto, isto do ler é muitíssimo amplo. E eu, quando chego à escola, a um primeiro ano de escolaridade, e recebo os meus alunos, a primeira prioridade para mim é eu é que vou ter que ler à partida. Eu vou ter que começar por ler quem é cada criança que está ali à minha frente. E se falou muito aqui da importância da relação, é dessa relação que vai nascer toda a aprendizagem que eu vou fazer. Eu tenho que saber a história de cada criança que está ali, porque cada criança que está ali já viveu 6 anos. Aos 5 anos, dizia o Dr. João dos Santos, uma criança já aprendeu o que mais importante tem para o resto da sua vida. E se nós pensarmos uma criança como é que aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu tudo de básico, de mais importante para poder continuar a sua vida. E, portanto, sabe, e tem uma história de vida. Todos têm uma história de vida, todos têm uma história de vida diferente, todos têm uma cultura. Posso estar a trabalhar com qualquer grupo social. Eu tenho que saber a história de cada um. E eu saber a história de cada um, e é como eu começo a minha aprendizagem de leitura, é a liberdade de falarmos. A liberdade de todas as aulas serem dialogadas. Portanto, eu começo por ter que ler o que é, como é e como viveu e quem é aquela criança que eu tenho ali, o que ela me traz da sua cultura. E depois, a partir daí, vou desenvolvendo. É evidente que há um método, tenho um método por trás, mas vou essencialmente criando um trabalho de diálogo. E o que vai aparecendo para ler e escrito é aquilo que eles me contam. E assim como o Nuno falou da narrativa, eu sirvo-me de uma narrativa que é construída com eles. Eu posso pegar numa história de 2 crianças, um menino e uma menina, que são rapazes e raparigas que eu tenho à minha frente, e depois, com aquilo que vou desenvolvendo do diálogo com eles e daquilo que eles são e que eles me dão, e da minha infância, obviamente, eu também tenho o prazer de me dar a conhecer, e para as crianças é muito importante o professor dar-se também a conhecer, contar também da sua história. Eu vou construindo todo o material que apresento para ler e depois que eles vão escrever e ler a sua própria vida. E desse diálogo, da importância da linguagem, todos nós sabemos o que estrutura o seu pensamento. E não é mais que isto, eu não queria roubar muito tempo, não há tempo para vos explicar exatamente como é que eu vou fazendo, mas há um conjunto de palavras e de frases que compõem todo o método, todo o programa, e que eu tenho que sabiamente inserir naquilo que eles me vão contando. Eu faço ligações e dessa narrativa
E trabalho muito, obviamente, com as emoções, pois se é uma aula, são aulas e são sempre tempos dialogados. Eu trabalho muito com tudo o que as crianças trazem, com aquilo que se emocionam, com as suas tristezas, com os seus medos, com o ciúme, com as alegrias, com tudo aquilo que elas transportam, é material para o meu trabalho, é material fundamental para que leiam com prazer. Eu normalmente não sei quando é que aquele miúdo descobriu que de repente estava a ler. É uma coisa muito... Eu acredito que é por isto, por viver com eles muito a partir das emoções e dos sentimentos e daquilo que eles me trazem, e do prazer que eles têm em ler a sua própria vida, que de repente eles começam a ler. Eu não queria roubar muito tempo, porque isto é longo, eu ter que explicar como é que era exatamente o programa e como é que eu vou desenvolvendo assim na prática. Mas é a importância da narrativa, porque esta narrativa que eu conto muitas vezes e que me é dada por eles, são tudo a partir daquilo que eles me contam, eu acabo por resolver também muitas situações que são difíceis na vida deles, pondo no lugar dessas duas crianças da narrativa que eu conto. Estou a falar de qualquer coisa que eu quero resolver na vida deles, naquelas personagens daquela narrativa, e portanto não estou a confrontá-los diretamente com aquilo que eles estão a sentir ou a viver no momento, o que os está a fazer, a perturbar por qualquer razão, ponho nas personagens e acabo por resolver na história que vou contando, lhes dar uma forma de lhes ajudar a resolver aquilo que eles estão a sentir também e aquilo que eles têm que ultrapassar. Eu não vou continuar mais porque o tempo é curto e eu não queria... Muito obrigado, Ana. Passaria a palavra, por favor, Nório. O tempo é seu. Muito boa tarde. Tenho. Bem preparado. Já chegou ontem, deve estar quentinho. Muito boa tarde. Agradeço à organização, felicito e dizer-vos que é uma imensa alegria encontrar aqui tantas antigas alunas e alguns antigos alunos. Enfim, o tema que deram deste painel era a questão das emoções e da primeira infância, portanto ele está aqui preparado. A apresentação de Tânia no final não sou eu, portanto há de ser aquele, APC, provavelmente. É isto? É isto mesmo. Muito obrigado. E já agora, que de manhã o Guilherme de Oliveira Martins lançou este repto à Madalena sobre o que era a escola. Madalena, sabes o que é o jardim? Matilde, peço desculpa, Matilde, o jardim. Sei. Até por todas as escolas têm um jardim. Sim, tenho. Até o que é o jardim? É um sítio onde tem muitas flores. Muito bem. Bom, já que andámos aqui a falar dos gregos, Matilde, o jardim também era uma escola. Sim. Só que era uma escola de outro filósofo. De um filósofo chamado Epicuro. E que defendia que a felicidade se atingia através do prazer. E o jardim era a escola do Epicuro, do epicurismo, e era o sítio em que se encontrava a comunidade em busca da felicidade através do prazer. O prazer no seu sentido mais lato. E, portanto, já os gregos tinham toda esta preocupação em relação às emoções. Mas, então, centrando na afetividade, e eu chamei afetividade para não restringir à questão da emoção, e, portanto, sentir no sentido mais lato, a questão da importância do afeto no desenvolvimento. E vamos à base. Se eu pegar num ovo de uma galinha e a mantiver quente, a uma determinada temperatura, o pintainho nasce, e se eu não fizer absolutamente nada, e o pintainho tiver água e comida, ele cresce sozinho e desenvolve-se. E se for um pintainho do sexo masculino, quando chegar à altura sabe o que tem que fazer, ninguém tem que lhe ensinar nada. Se eu fizer a mesma coisa em relação a um bebê recém-nascido, ou seja, se não houver afeto, se não houver interação, normalmente com o adulto, ele não se desenvolve.
Se eu pegar numa criança e só o mantiver alimentado e quente, ele não se desenvolve. E nós hoje sabemos que o desenvolvimento começa ainda dentro da barriga da mãe. E é por isso é que é fundamental que a mãe faça festas na barriga, ou que a pessoa que gosta da mãe e que gosta da criança faça festas na barriga, fale para a barriga, conte histórias e cante. E a criança mal nasce, vai se desenvolver precisamente através da relação afetiva, da relação física, das emoções que partilha com o adulto. E nós muitas vezes esquecemos disto. E vamos ver na sequência, porque isto tem consequências dramáticas, à falta de respeito e à falta de importância que nós damos à questão da relação afetiva e emocional. Portanto, todo o desenvolvimento humano se faz à base do afeto, da partilha, da relação. E muitas vezes esquecemos disto. E esquecemos que é fundamental para o bebê recém-nascido, mas que depois continua a ser fundamental. E há imagens absolutamente fantásticas de bebés com poucas horas que copiam as expressões faciais e se fizermos caretas, deitarmos a língua de fora, um bebé com poucas horas repete. E, portanto, a questão da relação afetiva, da relação do toque. A educadora ou quem está a mudar a fralda, ao mesmo tempo que muda a fralda e faz coceguinhas no pé e brinca com as mãos e conta uma história e diz o alfabeto e conta, está a fazer um trabalho extraordinário em relação ao desenvolvimento. Mas, se é muito importante em termos do desenvolvimento, ainda é mais em termos da aprendizagem. Já os filósofos gregos diziam qualquer coisa deste género. Muitos pensadores ao longo da história da humanidade o desenvolveram, mas, como português, sinto imensa honra ter sido um ilustre compatriota que demonstrou cientificamente, António Damasio, já aqui falámos muito, é que demonstra inclusivamente a importância da amígdala no nosso cérebro, não é as amígdalas da garganta, é a amígdala do nosso cérebro, que tem um papel fundamental na nossa relação com o outro. Porque é que eu gosto, porque é que eu não gosto, gosto daquele e não gosto daquele outro, e tem um papel importantíssimo na aprendizagem. Enfim, o meu bisavô, João de Deus, teve esta intuição quando o convidaram para escrever um método para aprender a ler e escrever. É a única referência que eu vou fazer à associação. Escreveu Cartilha Maternal, porque aquele repto que lançou de fazermos a comparação entre dois modelos de escolas, não o vou fazer, ainda eu tinha preparado, até porque a minha querida diretora de Jardim-Escola de Leiria, um dos nossos 55 centros educativos, já o fez antes, e portanto não tinha cabimento fazer mais do mesmo. E portanto não me vou centrar sobre esse aspecto. Então quer dizer que não tenhamos dúvidas que a melhor maneira de aprendermos é com quem gostamos. E nada melhor do que a mãe, se fosse possível. Hoje a estrutura da sociedade não nos permite fazer isso. Mas temos de ter noção que o afeto, as relações emocionais, são determinantes na questão da aprendizagem. E sobre esta questão, eu recordo, e repara que vão-se rir porque a expressão tem alguma graça, mas foi dito por um inspetor principal de França, da República Francesa, e portanto era alguém que tinha grandes responsabilidades na educação. Eu ouvi-o dizer num grande anfiteatro da Sorbonne, a dizer: os educadores de infância e os professores primários, era assim que se chamava na altura, amam as crianças. Os professores do secundário amam os conteúdos. E os professores do ensino superior, enfim, enfio aqui um bocadinho o barreto, amam-se a si próprios. Bom, tendo a noção que o afeto e as relações emocionais são determinantes,
infelizmente, ainda hoje se causam muitos problemas. E a importância deste assunto é bem patente pela quantidade e diversidade da audiência. Mas ainda existem muitos problemas. E o primeiro problema é a ideia, que ainda continua, que sentir ou exteriorizar emoções é negativo. Todos aqui, e lá chegaremos daqui a bocadinho, quando falamos da comunicação. Se calhar já agora também faço um exercício prático, para não ser só a Vera daqui a pouco. Sentir e exteriorizar as emoções. Isto já vem de longa data. Reparem esta frase horripilante da Rainha Vitória: um homem civilizado não demonstra emoções, só os selvagens o fazem. Era a ideia do Veri Britis, fleumático, em que não se pode mostrar emoções. Na história da Rainha Vitória, na altura da coroação, ela corou quando o tio abajou. E foi, segundo dizem os biógrafos, a única altura que a Rainha Vitória mostrou emoções. E depois, enfim, com o luto quando faleceu o marido. Mas isto já vem de longe. E voltamos aos gregos. Os gregos hoje estão da moda. O Sófocles, na sua tragédia grega Ajax, escreveu isto: todo homem ri e chora consoante quer um Deus. Portanto, não é o homem que decide se quer chorar ou não quer chorar, é Deus. Mas, mais importante, nessa mesma tragédia, o Sófocles dizia: um homem sofre muito por ser homem, porque é educado a não chorar. E no caso da tragédia, como sabem, o Ajax era o maior guerreiro grego depois da morte do Aquiles, em que, não conseguindo lidar com as suas emoções, por terem entregue a armadura do Aquiles a outro que não a ele, não conseguindo gerir as suas emoções, se suicida. Obra e graça dos deuses. E, portanto, toda esta problemática que o homem não chora, e não chora porquê? Eu ainda há bocado confessei em público que chorei a ler o relatório da Vera, o relatório de estágio do fim do curso. Porquê é que um homem não há de chorar? Porquê é que mostrar emoções é sinal de fraqueza? Continuava. Nos anos 60, esta fotografia correu meio mundo, não sei se conseguem ver bem. Está o filho do Kennedy, o Tonton, com 4 anos, ao passar o caixão do pai, presidente Kennedy, assassinado, com 4 anos, perfilou-se e fez a continência. E nos anos 60, isto foi altamente elogiado, sentido de Estado. Isto é que é ali a Rainha Vitória. Queria comparar com os tempos mais recentes. Quando morreu a Princesa Diana, os filhos da Princesa Diana, pela mão do Príncipe Carlos, atrás do cortejo choravam. E grande parte da imprensa mundial criticou, mas felizmente a maior parte da imprensa mundial felicitou, porque as crianças tinham mais era que manifestar as suas emoções, os seus sentimentos, a sua dor. Era a mãe que tinha morrido. Ora, infelizmente, ainda muitos de nós está na época da Rainha Vitória, que não se pode mostrar ou manifestar emoções. Já voltaremos a este tema quando falarmos da questão da comunicação. Outro dos aspectos ainda muito grave na questão das emoções e do afeto é a falta de tempo e o reconhecimento do quanto a partilha das emoções é fundamental. Há muitas pessoas que ainda acham que é a mãe que dá emoção e que dá mimo e que dá afeto e que o pai dá educação e dá austeridade. Ainda continuamos a pensar de uma forma errada sobre a importância das emoções, sobre a importância do desenvolvimento da educação emocional e da inteligência emocional. Começamos agora a dar alguns passos, mas ainda estamos longe que esta ideia de reconhecer a importância do afeto é fundamental. E vejam que está plasmado nas nossas leis. Só muito recentemente é que foi dada a questão da licença de paternidade ao pai. E mesmo assim é 15 dias. É um tempo diminuto.
Fala-se em passar aos 30 e até aumentar. Vamos ver se vai ser verdade. Outro dos problemas que se põe é a institucionalização. Nós temos um centro de acolhimento de crianças que são retiradas ao tribunal pela família, à família pelo tribunal. Talvez fosse melhor se fosse ao contrário. E não imaginam o estado em que nos chegam as crianças de 2 e 3 anos. Crianças que já passaram por 2 e 3 instituições. E já não falo dos mais velhos. A agressividade, o sofrimento, o choro que estas crianças trazem. Eu penso que o nosso país, como sabem, ainda é um dos países que tem muitas crianças institucionalizadas, por diversos motivos, e durante muito tempo. Tivemos 5 irmãos, que saíram da instituição, apesar da instituição só estar autorizada a funcionar até aos 13 anos. Eu estava sempre a dizer à Segurança Social, não me obriguem a cometer uma ilegalidade, e ficam lá até aos 18. Porque ficam muito tempo institucionalizadas. Porque os processos de adoção levam muito tempo, são muito burocráticos. E um bebê que acaba de nascer precisa ter uma família, precisa ter afeto. E a família não pode ser a instituição A, B, C, D, E, F, G. Porque, entretanto, como a lei diz que estes centros de acolhimento só podem ser durante 6 meses, e, portanto, as crianças saltitam alegremente de centro de institucionalização em centro de institucionalização. E porquê? Porque muitas vezes ainda os nossos tribunais dão primazia à família do sangue em detrimento da família dos afetos. E não dão valor à família dos afetos. E se não reparem, uma criança que viveu com meios irmãos ou filhos da madrasta durante 10 anos, estabeleceu com esses irmãos, com essas crianças com as quais partilhou a casa, relações afetivas fortes. E de repente, só porque os pais se divorciam, a única coisa que os tribunais salvaguardam é os laços de sangue. Porquê? Porquê? Os laços de sangue são importantes. E os afetos? E rompemos relações afetivas de 20 anos, 10 anos, 20 anos já não, porque já são adultos, podem estabelecer com quem quiser, mas até enquanto são menores. E, portanto, esta questão de valorizar verdadeiramente na nossa lei e na nossa prática a questão dos afetos e das relações afetivas entre as pessoas é fundamental. E por último, e aqui vamos esmiuçar mais um bocadinho, penso que tenho um quarto de hora, não é? A questão da desvalorização da comunicação. Desvalorização da comunicação. Como é que eu partilho emoções? Se não tiver comunicação, não há partilha de emoções. Então vamos pensar o que é que nós estamos a fazer em relação à comunicação. O primeiro grande erro, e tenho lutado muito isto na televisão, nomeadamente quando posso, é esta ideia bárbara, completamente errada, que não se deve falar com estranhos. Se eu nunca falar com estranhos, nunca falarei com ninguém. O outro é sempre um estranho até eu estabelecer a comunicação, até eu o conhecer. Cuidado quando está sentado ao vosso lado. Pode ser um perigoso abusador. E, aliás, reparem, defende-se isto em termos da salvaguarda. Depois nós vamos ver que quem abusa das crianças, quem faz mal, não são estranhos. São as pessoas da proximidade, são as pessoas da família. Porquê é que eu não falo com estranhos? A mensagem que eu tenho que dar é exatamente ao contrário. Que era aquilo que acontecia nas nossas pequenas aldeias, nas nossas localidades, em que todas as pessoas se cumprimentam. Eu faço sempre este exercício. Eu entro nos elevadores, digo bom dia ou boa tarde. As pessoas agarram-se logo à carteira. Só porque eu cumprimentei, já passei a ser um perigosíssimo membro desta sociedade.
Aquilo que eu preciso é precisamente dizer às crianças que falem com estranhos. E depois o que é engraçado é que temos a Organização Mundial de Saúde, temos todas as instituições a falar sobre a importância das crianças saberem fazer amigos, das crianças saberem conhecer o outro. Temos, por exemplo, quando a Organização Mundial de Saúde diz que a prevenção da toxicodependência começa aos 3 anos, é precisamente neste sentido do Jardim de Infância dotar as crianças de capacidade de autoestima, de resiliência, de autoconfiança, de capacidade de comunicar e de conhecer o outro. E ao conhecer o outro, 2 coisas não podem acontecer. É uma verdade, não me de lá para Alice. Ou gosto ou não gosto. O mais trágico é pessoas que trabalham, por exemplo, na mesma escola. Eu digo isto lá na Escola Superior de Educação, alunos que são colegas durante 5 anos e que não se conhecem. Sabem que o outro se chama Maria, mas não sabem mais nada. Porque nós não falamos com o outro. Aliás, vemos nos nossos transportes públicos, as pessoas entram, não se cumprimentam. E se cumprimentam, fica sempre a olhar de lado quem é este perigoso louco que aqui está a falar comigo. Onde é que isto acontece? Nas pessoas mais idosas e normalmente nos hospitais. Mas depois o que é engraçado é que as pessoas depois pagam 150 ou 180, depende da qualidade do psicólogo, para ir ao psicólogo ou ao psiquiatra para falar. Se falarem com o vizinho do lado, o resultado é exatamente o mesmo. Porquê? Porque se eu falar dos meus problemas, e vem a questão seguinte, que então eu falo nisto da formação inicial nos futuros educadores e professores. Normalmente, quase todos os anos, na altura da Vera, não. Ou Vera, mas também não era preciso, porque a Vera não precisava. Quase todos os meus alunos, nesta primeira parte, quase que me matam, mas quando chega à segunda, então esfolam-me. Que é a importância de comunicar os meus estados de alma, aquilo que eu sinto. Bom, se falar com estranhos é uma coisa horrorosa, nem pensar nisso. Dizer aquilo que eu sinto ou que eu penso, então pior ainda. Precisamente porque eu fui educado a não comunicar os meus sentimentos, aquilo que eu sinto. E, portanto, as pessoas ou utilizam frases feitas, e eu costumo até dizer aos meus alunos, há quanto tempo não dizem à vossa mãe ou ao vosso pai que o amam? Ou mais grave do que isso, dizer porque é que o amam, o que é que gostam e o que é que não gostam, o que sentem, verbalizar os meus sentimentos, verbalizar o que eu estou a pensar. Não, que horror, alguém pode usar isso contra mim. Que ideia mais vazia. E, portanto, é fundamental sermos capazes, desde crianças, e desde crianças de 16 anos, que oficialmente são crianças até aos 18, fazerem a mesma coisa. Hoje há o perigo que é de comunicar exclusivamente por SMS ou por as questões eletrónicas. É muito mais fácil. Eu não vejo a reação emocional do outro. Se o outro me disser não, no telemóvel não dói nada. Se me disser não cara a cara, não é tão simples. Então é fundamental que eu saiba desde pequeno a comunicar. Para quê? Para fazermos uma sociedade mais saudável. Não temos que tomar tantos antidepressivos, tantos Prozacs e companhia limitada. E, sobretudo, para não termos, infelizmente, tantas pessoas que se sentem mal consigo próprias. E nós defendemos, na nossa escola, que é fundamental que cada criança se sinta bem consigo para estar bem com o outro. Que se sinta bem consigo e que se sinta bem com o outro. E se forem a ouvir, e eu recordo, por exemplo, os bombistas colocaram a bomba na maratona de Boston, dizerem, quando lhes perguntaram na televisão porque é que o tinham feito, eles diziam, mas agora é que falam connosco? Antes ninguém falava connosco. Ou aquele outro rapaz saudável
que entrou num centro comercial nos Estados Unidos da América e que matou a tiro 21 pessoas. Disse exatamente a mesma coisa. Só agora é que falam comigo. Então, se calhar teria sido melhor que a sociedade americana falasse uns com os outros e as pessoas habituassem-se a comunicar, a partilhar. E reparem que é o que acontece na nossa sociedade. A maior parte das pessoas não conhece os vizinhos. A maior parte das pessoas, tirando das aldeias, que ainda se mantém essa velha tradição de comunicar uns com os outros, de partilhar, de estabelecer essa relação, porque voltamos à mesma situação. Eu só partilho afeto, eu só desenvolvo emoções comunicando. E por último, a questão da comunicação não verbal, que já hoje aqui foi aflorada. Infelizmente, nós fazemos um bocadinho deste aspecto na escola infantil, mas depois vamos para o segundo, terceiro e secundário, e então universitário, e deixamos de o fazer. Que é a importância da comunicação não verbal. Todas as formas de arte, o ser capaz de comunicar emoções. Muito importante, aquilo que estavam a fazer há bocadinho na Escola das Emoções, que é a leitura das emoções. E hoje já temos livros e temos programas de computador que ajudam a fazer isto. A pessoa saber ler na expressão facial do outro o que é que ele está a sentir. Qual é o seu estado de alma? Qual é a sua emoção? E hoje sabemos que as pessoas que têm sucesso na vida são precisamente aquelas que têm mais inteligência emocional. E o que é isto da inteligência emocional? É precisamente este aspecto que eu estou a falar. Ser capaz de ler, entre aspas, as emoções do outro e reagir a isso em relação a isso. É aquele colaborador da empresa que chega e que vê que o colega está triste e diz: mas porquê é que tu estás triste? O que é que tu tens? O que é que se passa contigo? É aquele, falávamos há pouco da questão da liderança, que sabe olhar à volta e ler quais são as emoções dos seus colaboradores, boas e más. Ser capaz também, ele próprio, através da sua expressão corporal, de as transmitir. Quantos na escola secundária fizeram isto? Reparem, inclusivamente a única disciplina que deveria fazê-lo, que é a disciplina típica de comunicação, que é o desenho, o que faz é desenho matemático, não é? Perdemos na nossa escola, tirando honrosas exceções, que têm disciplinas, muitas vezes de opção, de arte, de música, esta capacidade de, desde pequenos e continuando pela sua formação, promover a questão da comunicação verbal, essa a escola faz, mas esquece de promover a comunicação não verbal. E dentro desta questão da comunicação verbal e não verbal, poder transmitir as emoções. Nós continuamos, vou já terminar, continuamos muitas vezes com milhas isoladas. E esse, infelizmente, é o mal que a nossa sociedade padece. E eu termino, peço desculpa, não sou grande declamador, mas há um verso que eu gosto muito e que transmite isto, que é o verso que começa o livro Por Quem os Sinos Dobram, Prémio Nobel de Hemingway, que diz, e leiam aqui homem e mulher: nenhum homem é uma ilha isolada. Por isso, quando ouvires os sinos dobrar, não perguntes por quem, eles dobram por ti também. Quer isto dizer, quando alguém morre na sociedade, cada um de nós morre um bocadinho também. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado.